E aí você comentou também sobre a conquista da pessoa que está contando uma história, da própria história, né? Porque ao longo do tempo, não tendo a companhia ou alguém que ouça essas histórias, muitas vezes acontece da própria identidade ir se perdendo, né? A pessoa continua existindo, mas ela não sabe muito bem a razão pela qual ela está ali, as relações que ela constituiu ao longo do tempo. Eu queria que você comentasse agora sobre essa autoidentidade mesmo, que contar a história do outro é contar a própria história, né? Então, conversar com alguém é também rememorar acontecimentos da própria vida, e isso, no ponto de vista do envelhecimento, acaba ajudando até contra outros problemas maiores em relação à memória, por exemplo. Sem dúvida. Quando eu conto a história da minha vida, eu vou fazendo uma espécie de seleção também. Por isso que é a ideia de uma memória autobiográfica, porque eu vou selecionando fatos ou situações ou sensações que, de uma certa forma, me marcam e que dão uma singularidade para a minha existência. Então, quando esse idoso está contando a história, ele nunca vai contar do mesmo jeito, porque ele vai passar por aquela história e, dependendo desse ouvinte também, ele vai passar sempre colocando algo a mais. É aquilo que a gente fala, quem conta um conto aumenta um ponto. Então, muitas vezes, ele conta, mas não necessariamente foi aquilo que aconteceu, porque agora ele está num outro lugar e revisitando a sua história a partir de um outro lugar. Então, é muito interessante porque, sem dúvida nenhuma, você trabalha com o que a gente chama de memória de longo prazo, que são as memórias que são fixadas dentro do nosso psiquismo, porque elas são cheias de afeto. Então, quando esse idoso conta essa história, ele não só rememora, ele ressignifica muitas vezes coisas que aconteceram lá atrás e que ele não conseguia palavras para dizer sobre aquilo. E ele também tem aquela vivência daquele afeto, muitas vezes, né? De que, É como se sentisse de novo. sim, de uma certa forma ele sente de novo, porque se a gente for pensar que o nosso inconsciente ele é atemporal, então não tem idade, né? Ele sente novamente coisas, mas só que agora ele está um pouco olhando de fora também, ele está selecionando. E em termos de saúde mental é muito importante isso, porque como você colocou muito bem, tem a ver com a identidade dessa pessoa, de quem ela é, né? Então isso é fundamental para ele não perder de vista isso. E também ele tem sempre algo a deixar de legado, né? Então, eu acho que isso é muito importante. Hoje a gente tem perdido um pouco essa ideia do que a gente chama de generatividade, de passar o bastão para outra geração. O que a gente quer deixar de legado? Né? A gente costuma brincar assim: planta uma árvore, escreve um Tem um livro e filho. tem um filho. São legados que a gente deixa para as futuras gerações. Mas não tem só isso, tem as memórias, tem as histórias, tem, sei lá, dentro de casa, aquela receita da avó, né, que eu quero deixar de legado, como uma tradição da família, ou mesmo alguma coisa da própria cidade que eu quero deixar de legado, enfim. Então, quando o idoso conta essa história, ele também está deixando um legado.